Muito bem, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, né? Muita paz no coração. Muita gratidão a Deus sempre, né? Mais uma rica oportunidade, a oportunidade da vida que Deus tem concedido a cada um de nós. Isto é maravilhoso, não é? Mais uma semana se iniciando. Mais um novo dia, uma nova semana, nova oportunidade e a misericórdia de Deus se renovando, né? Para com cada um de nós. Deus simplesmente é maravilhoso. Além de ser o nosso Criador, Redentor, ter nos comprado com teu sangue, né? Trazido a aliança, a vida eterna sobre cada um de nós. E então assim, expressando o seu amor eterno para conosco. Isto é maravilhoso, né? Só podemos dizer, Deus é maravilhoso, é benigno, é bondade, é tudo que nós precisamos, não é verdade? Que então Deus conceda as ricas bênçãos sobre cada coração, cada vida, sobre cada um de nós. Deus precisa estar em nós, né? O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então sempre conscientizar que sem Ele nada podemos fazer. O homem pode se exaltar, se engrandecer, pode ser a pessoa benigna, né? Pode ser uma pessoa extremamente, como que eu diria, agora me fugiu a palavra, né? Caridoso. Mas se não tiver Deus, nada disso resolve, não é verdade? É assim que Paulo disse, né? Ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, se não tiver o amor, nada disso tem valia. Ainda que eu conheça todos os mistérios, mas não tenho o amor, a caridade, né? O Espírito Santo, nada disso equivale. Então, reconhecer que sem Deus não somos nada. Não importa a sabedoria, o conhecimento, o quanto é estudado, né? Muito bem, Deus abençoe. Deixa eu saudar os meus irmãos, né? Aquele bom dia com muita alegria, naquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão Paulo César, Deus abençoe, juntamente com o irmão Osmar, todos amados irmãos, aí em Buritizal, né? O nosso abraço, Deus abençoe. Irmã Vilanir, bom dia, Deus te abençoe, juntamente com seu esposo, seu lar seja sempre abençoado, né? A bênção sobre os filhos, que assim Deus abençoe grandemente. Meu querido irmão Elias Garcias, Deus te abençoe, meu querido irmão, um excelente dia, sempre cheio da presença do Espírito Santo, né? Para você, todo o lar, toda a família. Irmã Marcele Ferreira, bom dia, Deus te abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus, com todo o lar, toda a família, sempre, sempre, né? Que assim a graça de Deus sustenha a cada um de nós. Meu querido irmão, pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus te abençoe, juntamente aí com a sua esposinha, né, minha irmãzinha, irmã Rosana, Deus vos abençoe grandemente, sempre cheios da graça de Deus. E assim, todos nossos amados irmãos, né? É maravilhoso poder falar, meus amados irmãos, porque somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele não é dividido por nomes, né?
Ele não é tabernáculo 1, 2 ou 3, assembleia 1, 2, 3, congregação 1, 2, 3. Não, o povo de Deus, ele é o corpo de Cristo, né? É onde o povo de Deus está congregado em Cristo, onde Paulo disse que Deus congregaria todas as coisas, né? Em Cristo Jesus. Essa é a congregação do cristão, é no Senhor Jesus, vivificados por Ele, né? Vivificados por nosso Senhor Jesus, adentrando nele. Deus desceu em Cristo para nos redimir, e então agora Deus nos convida a entrar em Cristo para que assim possamos encontrar com Deus. Disse o profeta irmão Brana que Deus encontra com o pecador somente debaixo do sangue. Então, quando falamos do nome de Jesus Cristo, nós estamos falando desta manifestação divina, né? Falando da sua vida, da sua morte, sua ressurreição. Então, quando falamos no nome de Jesus Cristo, estamos falando do sangue derramado, do Calvário, né? Da redenção para cada um de nós. E isto é a graça de Deus. Isto é a misericórdia que Deus trouxe conosco, para conosco, e manifestou, né? Fez a sua aliança, o seu pacto. Muito bem, né? Que Deus continue nos abençoando, falando a cada coração, sempre, 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 a minha gratidão a cada um de meus irmãos, sempre conectado conosco, né? Muito bem. Vamos então à nossa leitura, vamos ler outra vez, né? João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Nos diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou-vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vamos pensar nesta manhã. E quando eu for e vos preparar lugar. Então daqui a pouquinho chegaremos a isso, né? E vos preparar lugar. Eu desejo focar mais neste pequeno trecho, né? Nestas últimas palavras. Vos preparar. Que assim então, olhando para a nossa vida espiritual, sempre lembrar que o homem, o ser humano, ele sempre vai estar envolvido em apenas dois espíritos. É no verdadeiro, que é o eterno, é no falso, que é Satanás. O difícil é para a mente humana poder conceber a luz do Evangelho para crer nesta verdade, pois a própria palavra de Deus nos diz, né? O apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, cegados, quem? O entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Então Deus, vindo, trabalhando conosco, trabalhando com o homem, mas nós chegamos a essa condição de ver a condição que nos é mostrada através do apóstolo Paulo,
onde o trabalho de Satanás tem sido forte, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Não resplandecendo a luz, não há entendimento, não há clareza, né? Não há revelação. Então, não havendo clareza, luz, revelação, vão continuar caminhando no escuro. Então, olhar a vida espiritual e saber que estamos envolvidos na verdade ou na mentira. O duro pensar que em todo este tempo, desde a manifestação da salvação começando em Cristo, e vindo através dos apóstolos, vindo através das eras da igreja, através dos 7 mensageiros, esse é um projeto desconhecido, é o projeto da salvação, é o projeto da redenção. Então, se nós olharmos dentro das Escrituras, conforme são relatadas, conforme são as promessas e conforme são as manifestações ou cumprimento das Escrituras, o mundo não conhece, são poucas pessoas que conhecem, então o facho de luz da verdade se torna tão pequeno no mundo que passa despercebido ao mundo, mas a graça de Deus alcança o coração daqueles que podem crer no Senhor Jesus. Então tudo está baseado na fé e na crença do Senhor. Então o Senhor Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem chegar à terra, encontrará ele a fé? Então olhar o Filho do Homem, a manifestação do Messias como profeta, foi tão difícil encontrar aquela fé. Agora você vê, hoje, por meio de homens mortais, será muito mais difícil, então, em crer, achar a fé. Agora, esta fé tem que estar baseada em toda a palavra de Deus, não podemos fracioná-la, dividi-la, tomar pequenas partes que me favorecem, que me convém. Não, a palavra de Deus, ela é um todo. Então a vida espiritual, ela tem que ser construída com a nossa fé em toda a palavra de Deus, pois Deus se declara, se revela, se mostra por meio da sua palavra. Então o salmista expressou, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então vamos entender que está falando da casa espiritual, né? Se Deus não edificar, se o Senhor não edificar, em vão é o nosso trabalho espiritual, por melhor que seja o pastor, mais amável, dócil, mas se não tiver o Espírito Santo guiando o seu coração, trazendo-lhes as inspirações, será um trabalho falso, porque sem o Espírito Santo devemos entender que a nossa sabedoria, ela será falha. Ainda que a sabedoria é um dom divino, mas a sabedoria de Deus dentro da ciência de Deus, a ciência, o conhecimento. Então, quando somos tomados por Deus, elevados dentro da ciência espiritual, a ciência do Espírito Santo, isso te torna muito mais sábios do que os maiores sábios cientistas da Terra. Não importa se você não estudou, você não sabe nem mesmo escrever o nome, é um analfabeto, e com tudo isso você ainda se torna muito maior do que um cientista bem popular, né? Bem renomado, porque você conhece a ciência divina, enquanto o homem
fica tentando desaprovar a ciência divina pelos seus conhecimentos. Então, ter Deus, conhecer Deus, ser preparados por Deus. Então, se o Senhor não edificar, então o Senhor Jesus disse, né? Crede em Deus, crede também em mim, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Se não houvesse, ele não teria dito, né? Então ele disse, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, então temos que entender que ele estava falando, naquele momento ele estava em carne humana, falando com seus apóstolos, então ele dizendo, se eu for e vos preparar lugar, então vos preparar, que seja o lugar, Norivan, Paulo, João, Pedro, Tiago, Manuel, José, né? Maria, Joana, então veja o seu nome, se eu vos preparar lugar, vamos dizer este lugar, o nosso coração. Claro, ele já falou de preparar o lugar no céu, e isso nós sabemos que está preparado. A nova Jerusalém vai descer do céu, mas agora o caso é tratar com os filhos, vos preparar. Então é isto que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Se o Senhor não edificar a casa, se Deus não nos preparar, então o Senhor Jesus disse, eu vou e volto para vós. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então toda a verdade é a palavra de Deus. Então olhar esta palavra, esta verdade, ser preparados por Deus, ser edificados por Deus. Então poderíamos entrar por outro lado também, né? Porque o Senhor Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e as guarda, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vindo os ventos, as tempestades, a casa permaneceu intacta, permaneceu de pé. Então, ouvir as palavras do Senhor Jesus, guardá-las, ser prudente, edificar a casa sobre a rocha. Então o Senhor Jesus mostrou esta rocha. Ele disse para Pedro, Cefas, que é rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, então, prepararei, edificarei. Se eu vos preparar, edificar. Então sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos Pedro estabelecendo esta pedra, este fundamento, o fundamento da vida espiritual do homem, da mulher, da criança, do senhor e da senhora, de cada indivíduo humano. Então, lugar de edificação, a rocha, o lugar determinado por Deus, onde Deus escolheu habitar e fazer habitar o seu nome, e ali reconstruir, trazer uma aliança para com seus filhos. Então, ouvir a palavra do Senhor, guardar em nossos corações, ser edificado sobre esta rocha. Aí pode vir ventos, tempestades, doutrinas, tempestades de todas as formas, perseguições, você não se moverá, você ficará
edificado nesta rocha, mas edificados pelo Espírito Santo sobre Cristo, o qual foi colocado no dia de Pentecostes. Então, olhando o outro lado, né, para entendermos então, sermos preparados, porque no princípio falamos que o apóstolo Paulo disse que Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então, na sequência, o Senhor Jesus disse: todo aquele que ouve a minha palavra e não as guarda, compará-lo-ei ao homem prudente que edifica sua casa sobre areia. Então a areia, falando areia, não tem fundamento, nunca vai dar firmeza, não vai dar resistência para uma construção. Você construir sobre uma areia, então olhar para a areia, vamos dar uma breve olhada em Apocalipse, capítulo 13, quando João estava ali posto sobre a areia da praia, e ele viu levantar-se das águas, né, do grande mar, uma grande besta. Então olhar para este fundamento da areia, olhar a construção de quem está construindo nesta areia, e olhar então o quadro dentro de Apocalipse 3, onde fala da manifestação de um poder religioso que é chamado besta. Besta quer dizer poder. Então, levantando dentre a multidão águas sem fundo, do abismo. Então, ali edificando uma casa espiritual sobre areia, sobre um fundamento dogmático e religioso, que foi exposto através do anticristo, o falso profeta, o qual ele chegará ainda a ser a besta no sistema político, mas olhando como besta dentro do sistema religioso, ele exerce todo o poder religioso, ele está sentado sobre as muitas águas. Então você leia Apocalipse 17, as muitas águas. Apocalipse 17 diz que são povos, nações e línguas. Então Apocalipse 17 diz que esta besta, este poder religioso, conseguiu fazer com que grandes e pequenos, servos e livres, trouxesse a sua marca em sua fronte. Olhe bem, fronte, né? A fronte aqui você fala testa, mas a testa ela se compõe de toda a cabeça. Dentro da cabeça nós temos o nosso cérebro, a nossa memória, a nossa consciência, a nossa inteligência. Então, dentro da consciência, do quociente de inteligência do homem, então dentro da mente humana, dentro da consciência, a testa, marcados conscientemente, então, em sua consciência é declarado que a doutrina da besta é a verdade. Por isso estão marcados, é uma marca espiritual. Não fique amedrontado com medo de ser um chip, ser um número de um documento, e muito menos um carimbo 666 na sua testa, pois isso trata de uma marca espiritual. Quando você recebe o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo, é o selo espiritual. Então o selo espiritual não se vê. Então somos selados com o Espírito Santo, ou é selado com o espírito da mentira, da grande prostituta, do grande poder do anticristo, que é o religioso. Anticristo é porque ele vem contra Cristo. Agora nisso temos sempre que perceber que há uma astúcia de Satanás dentro das manifestações, né?
de Satanás, como no princípio, ele foi sagaz, ele é sagaz, ele trouxe a queda com sagacidade, intrometendo-se na vida humana, levando ao engano, à mentira, e tirando o ser humano, a Eva, da verdade de Deus. Então, olhar o estabelecimento de Satanás, de sua crença, sua doutrina, ser levados a crer em sua doutrina, é que torna o homem incrédulo na palavra de Deus, mas a astúcia está em que o homem é levado a crer dentro da palavra de Deus. Então aí que está a astúcia, porque Satanás se proclama cristão. Mas dentro do cristianismo que ele ensina, que ele propõe, ele infiltrou a sua falsa doutrina, o seu pensamento. Então é isso que nós chamamos de pensamento dogmático, religioso, porque foi assim que Satanás infiltrou, ele derrubou Eva. Então nós olhamos a graça de Deus, Deus trouxe a lei através de Moisés, trouxe os profetas. Então quando temos a manifestação do Messias, a manifestação de Cristo na terra, então quando ele se depara com aqueles religiosos, Deus em carne humana falando com os homens, então ele pôde dizer: vós invalidais a lei por vossas tradições. Que tradições? Pensamentos, acoplamentos de pensamentos humanos, deixando então de lado a doutrina de Deus, sendo misturada com o pensamento humano. Então é justamente isso que nós precisamos estar atento. Como eu tenho dito, talvez os irmãos não ouviram a outra vez. Então no Velho Testamento tinha Urim e Tumim, que era colocado no peito do sumo sacerdote. Então o homem vinha diante do Urim e Tumim contar o sonho ou visão que ele tinha sobre a vida espiritual, e quando ele contava, o Urim e Tumim tinha que brilhar-se. As duas pedras tinham que brilhar, para que assim fosse constatado que era verdade o sonho, o pensamento, a visão daquela pessoa. Então disse o profeta de Deus: hoje nós não temos Urim e Tumim, aquelas duas pedras, mas aquelas duas pedras simbolizam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então tudo que é expresso, falado na vida espiritual, que é a visão espiritual de cada ensinador, de cada pregador, e não importa qual seja a sua igreja, se são igrejas comuns ou são os comuns tabernáculos hoje, não olhando para isto, para o templo onde está o homem ensinando, mas o que o homem está ensinando. Se aquilo que ele está falando está de acordo com o Urim e Tumim de Deus, o Novo e o Velho Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, então ele entra em fusão, ele entra em sincronismo. A palavra de Deus, ela não entra em contradição. A contradição está dentro do homem. Há pontos na palavra que parece contraditório. Deus não é contraditório, ele é esclarecedor. Ele não é um Deus de confusão. Então ele esclarece por meio da sua palavra. Então todo ensinador, tudo que se ouve, então tem que ter o brilho da palavra de Deus, desde Gênesis e Apocalipse. Então isso nos torna cristãos 100%, não em partes e só naquilo que nós desejamos, aquilo que satisfaz o nosso ego, ou é só porque fomos ensinados daquela maneira. E então quando fomos ensinados,
É aí que vem a cauterização da mente humana, porque cria-se uma razão, fundamenta sua fé naquela razão, e quando a palavra de Deus chega para posicionar, então as pessoas dizem: eu já sou crente, eu já sou cristão, eu já frequento uma igreja. Então essa é a condição dos religiosos no dia do Senhor Jesus. Eles já tinham a sua religião, tinham o seu templo bonito, tinham os seus grandes e polidos pregadores, né, seus mestres, e assim não podendo ouvir a humildade do profeta da Galileia, não podendo ouvir a voz do Filho do Homem, aquele profeta de Nazaré, o qual era Jesus Cristo. E então ele era a palavra, ele não era parte da palavra, ele era toda a palavra manifestada diante deles, para que assim pudesse prepará-los. Então tomar a palavra de Deus, em toda a sua essência, ela nos ensinará o comportamento, o caráter divino. Ela nos ensinará a santidade de Deus, então ela tirará de nós todo espírito petulante, todo espírito mesquinho, de baixarias, de sujeiras, né? De palavras mal faladas, de pensamentos errados contra as pessoas. E além de pensar, falar, então isso é difícil a nossa mente conceber. Meus irmãos, isso trata de conversão. Conversão é dar a meia volta e voltar. Então, dar a meia volta da nossa vida e voltar aos ensinamentos, aos princípios espirituais de Deus, aos princípios cristãos. Então, ser convertido, dar meia volta, agora ser conduzidos por Deus, preparados por Deus, se eu vos preparar. Então olhar que há sempre um espírito de rebeldia, aquele espírito de rebeldia que levantou contra Deus na eternidade. Ele veio para a terra e ele tornou o homem rebelde, lutando contra Deus, rebelando contra Deus e todavia adorando a Deus. Você olha Caim, ele fez um altar, então isso quer dizer que ele estava adorando a Deus. Logo ele rebelou e matou o seu irmão. Deus falando com Caim e perguntou: onde está Abel, teu irmão? Veja a rebelião. Ele respondeu: porventura sou eu guardião de meu irmão? Olha que rebeldia! O homem se levantando contra Deus. Então esse espírito de dureza, de rebelião, e ainda sendo um adorador, fazendo um altar de adoração a Deus, indo à igreja, adorando a Deus, ainda rebelde, ainda dura, ainda aquela pessoa sem educação, ainda sem ser amável, sem ter branduras em suas palavras. Oh, meus irmãos, a vida espiritual, ela não é fácil. Consertar o nosso ego, o nosso eu, não temos que consertar ninguém. Eu estou aqui falando com vocês, eu agradeço a você que está me ouvindo, mas só você pode tomar uma decisão e dizer: bom, isso é verdade, eu posso crer, então eu vou fazer um autoexame de mim mesmo e ver como eu estou caminhando com Deus, pois eu desejo passar a eternidade com Deus. Então disto trata a conversão. Converter-se, deixar os hábitos que nós aprendemos, as nossas razões, as quais nós pensamos que dentro disto Deus está tratando conosco. Sim, Deus quer tratar. Ainda que nós estejamos vivos, temos trabalho, temos uma casa para estarmos abrigados, temos trabalho para obter o sustento da família, ter a família, isso tudo são bênçãos de Deus. E muitas vezes não é parado, não é agradecido,
a Deus por ter o lar, a família, ter o trabalho, ter o sustento, né? Deitar e dormir, Deus nos sustentando 24 horas por dia. Dias Deus manda sol, dias Deus manda chuva, dias Deus manda frio, e então assim é a natureza de Deus. Ele disse que haveria o outono, o inverno, o verão e a primavera, então havendo as estações, comandando a terra, Deus trabalhando com a terra, sustentando todo ser humano, não importando se ele crê ou não, se ele é incrédulo, se ele é ateu. Deus dá vida a todos. Então é necessário que cada um reconheça, ouça a voz de Deus, e assim perder o espírito de rebeldia. Você vê o homem chega a ser tão altivo que ele pensa que ele é Deus. A sua fronte elevada, ele pensa, Deus o abençoou com a inteligência, então ele sempre diz, eu posso, eu faço, eu consigo, e então ele se torna grande. Deus fica inexistente, Deus fica muito longe da vida do homem. Mas o desejo do homem, disse Paulo à carta a Timóteo, é que todos os homens se salvem. Para que todos os homens se salvem, é necessário que creia no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus é tomar a sua palavra, ser preparado por Ele. Então Ele tirar de nós toda a condição humana, tudo aquilo que aprendemos pela nossa vida. Talvez alguns aprenderam ainda quando jovem, outros com mais idade, vamos dizer 20, 30, 40, 50 anos. Pensa bem, eu ter um encontro com Deus agora aos meus 55 anos e perder tudo aquilo que eu aprendi da religião, aprendi do mundo, renunciar tudo isso, aprender de novo. Então Deus tem paciência conosco, a nossa mente muitas vezes é vagarosa para captar. O nosso entendimento é vagaroso para entender, e Deus é paciencioso, é amoroso, Ele tem paciência, Ele vem, Ele fala, Ele refala, e fala de novo, e vai repetindo, vai nos ajudando. Ó, irmãos, olhar isto, porque dentro do trabalho de Satanás, então, através da falsa doutrina que foi começada pelo espírito religioso, da obra dos nicolaítas, quando eles deturparam a palavra de Deus, o reino espiritual, a redenção, começada em Cristo Jesus. E então logo levanta esse espírito religioso e traz uma facção sobre a palavra de Deus. Ele criou seu sistema trinitário, e ele apregou essa mentira por quase 2000 anos, de um Deus trino, 3 pessoas na divindade. Esta mentira tem sido ecoada por quase 2000 anos, e então o homem tem estado com a sua mente cauterizada, a sua mente mudada, fixada em uma vida espiritual errada. Mas Deus teve o seu trabalho. Precisamos falar mais vezes, né? Talvez isso nunca é esclarecido. E quando ouvir, não duvide, olhe o que a palavra de Deus diz, através de Apocalipse, onde Deus, o próprio Senhor Jesus, trouxe as visões a João, e ali ficou relatado o trabalho de Deus dentro das eras da igreja, as eras da igreja falando do trabalho de Deus para com os gentios. Os gentios são os povos, as nações, gentes. Todo aquele que é fora da nação israelita são gentios. Então Deus trabalhou com os israelitas, eles rejeitaram, e Deus veio trazer a oportunidade a nós. Mas é necessário que Deus, o Espírito Santo,
Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoe. Então é Deus executando o seu trabalho em nós. Se vos preparar, levarei para mim mesmo. Se eu vos preparar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, diz-se o Senhor Jesus. Mas Ele preparar, se eu vos preparar, então sermos preparados por Ele. Rogar a sua graça, a sua misericórdia, o teu Espírito Santo, para nos guiar em toda a palavra e assim nos fazer separados do mundo, então guiados por Ele. Deus te abençoe. Já foi muito tempo, né? O tempo passa rápido. Se prosseguirmos, teríamos muitas coisas a acrescentar e a esclarecer, não é verdade? A palavra de Deus, ela tem muitas informações desconhecidas, mas elas estão ali dentro da palavra de Deus e Deus as revela, as notificam e alcança o coração do que crê. Que assim Deus possa alcançar cada vida, cada coração, e assim darmos ouvido, crédito à pregação da palavra de Deus e sermos guiados por Deus. Que assim Deus abençoe a cada um de meus irmãos conectados neste momento. Vou deixando aqui o meu abraço fraterno, o meu bom dia. À tarde, né, se Deus quiser, teremos a nossa reunião de adoração a Deus, onde será transmitido, né? Se Deus quiser, transmitiremos a nossa reunião às 18h30. Que Deus abençoe a cada um, né? Vamos a uma oração. Querido Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esta nova semana, principiando hoje, este novo amanhecer, o despertamento, o Senhor nos despertando. Te glorificamos por isso, Pai, porque a nossa vida vem do Senhor. E é o Senhor o autor da vida, é o que sustenta a todos. Rogamos a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia, o perdão sobre os nossos pecados. Que o Senhor limpe o nosso coração, nos dê fé genuína em sua palavra, guia nossos passos. Abençoe o teu povo, Pai, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo, que ouvirá. Que a sua bênção seja sobre cada um. Abençoe o lar, o trabalho, a família, tudo quanto seus filhos fizerem, Pai. Que as tuas mãos de graça, de misericórdia, prosperidade e bênção esteja sobre cada vida, sobre cada lar. Abençoa-nos, Pai, nós te pedimos, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, o meu abraço fraterno, o meu bom dia. Bom dia, irmão Paulo César, Deus abençoe. Irmã Vilanir, bom dia. Deus abençoe. Irmão Elias Garcia, bom dia, Deus abençoe. Irmã Marcele, bom dia, Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Célia Costa, bom dia, minha irmã, Deus abençoe. O bom dia para a irmã Mariana, né? Deus abençoe. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Irmão Rodrigo Tavares, bom dia, meu irmão Rodrigo, um grande abraço, Deus te abençoe. Márcia Silva, Deus abençoe, bom dia. E assim todos quantos conectados conosco, muito obrigado.
Deus te abençoe. Tenha um bom dia, uma ótima semana, cheia da presença e da graça de Deus. Bom dia, meus irmãos.